Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Como vocês estão? Como que anda a vida de vocês? Na graça, na paz, no mover do Espírito Santo? Hoje eu venho aqui na minha simplicidade, nesse ambiente que Deus preparou, trazer uma continuação de reflexão com base no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Acredito que hoje está sendo um dia mais gelado dos últimos anos aqui em São Paulo. E aí, como é que está o clima aí? Gostoso? Semana abençoada. Meu nome é Daniel, como eu havia dito. Fui tocado a montar esses vídeos com uma reflexão de que de graça recebeste, de graça dai. No sentido de que eu fui privilegiado ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida, com acesso a uma educação teológica um tanto que diferenciada. E uma vez um amigo me disse assim: olha, esse saber todo, essa cultura adquirida, você tem que passar para frente, você tem que compartilhar de alguma forma. E aí o momento chegou. Com esse canal no YouTube, sou seu amigo Aladim. Espero trazer curiosidades, espero trazer palavra de bênção, espero trazer provocações, reflexões. Meu intuito não é polemizar, não é criticar movimento religioso A, B, C e D. Não sou juiz de ninguém e nem quero ser. Hoje, minha reflexão será em cima de um ícone, em cima de um personagem, em cima de uma figura emblemática. Como eu havia dito nos vídeos anteriores, o livro de Gênesis, contendo 50 capítulos em seu arranjo literário contemporâneo, eu divido ele em duas grandes porções. Na segunda porção, que vai do capítulo 12 ao 50, contendo 39 capítulos, nós temos 4 grandes personagens, 4 grandes patriarcas, heróis na fé, fundadores do monoteísmo, do judaísmo, do povo de Israel, do povo judeu, que perdura através dos séculos até os nossos dias. Haja vista a notoriedade da imprensa internacional em cima da questão de Israel e a faixa de Gaza. Eu quero falar hoje desse primeiro herói, desse primeiro patriarca, desse ícone, que ele é tão importante que Paulo, em sua carta aos Hebreus, em sua carta aos Gálatas, principalmente aos Hebreus, uma carta teologicamente profunda, faz uma das suas reflexões em cima, a partir desse arquétipo, Pai Abraão. Pai Abraão é uma figura emblemática, notória, basilar, no imaginário judaico, seja na Cabala, no Talmud, ele é o chefe do paraíso. Quando Jesus contou uma parábola de Lázaro, que foi, ao falecer, conduzido seu espírito
por anjos ao seio de Abraão. Inclusive eu tenho um livro sobre isso. Ao chegar, digamos, do outro lado, né, Lázaro se encontra com quem? Com o pai Abraão. Quando você está lendo os evangelhos, né, todo judeu piedoso, religioso da época de Jesus, ele tinha esse sentimento de ligação, de raiz genealogicamente com Abraão. Abraão é o amigo de Deus. Abraão, na teologia paulina, é o primeiro cristão do Antigo Testamento. Ele é o primeiro cristão a ser justificado pela fé, não pelas obras, né? O pai Abraão é tão emblemático e insisto como um ícone, como um tipo, um arquétipo, que ele, em sua curta biografia, digamos assim, da narrativa bíblica do Gênesis, foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, ou o pai das nações, de todo aquele que tem fé. Porque na linguagem paulina, não é somente os filhos com uma conexão genealógica de descendência, mas também os que andam segundo a fé. Paulo faz um contraste entre Ismael e Isaac, ambos filhos biológicos de Abraão. Porém, Isaac era o filho da promessa. Isso significa dizer filho gerado na fé, né? Filho gerado na fé com base numa promessa feita por Deus. E então Paulo quer dizer que todos que andam segundo a fé do pai Abraão e são justificados pela fé no Evangelho em Cristo Jesus são filhos de Abraão. E aí, nessa linguagem espiritual de Paulo, nos faz entender que Abraão não foi um simples homem. Toda a teologia construída paulina em cima de Abraão, que é uma teologia de origem rabínica, nos faz e nos leva a crer que Abraão, saindo do meio dos seus parentes, saindo do meio do politeísmo, dos deuses que os seus parentes, que os seus pais cultuavam, passa a crer num Deus de revelação, num Deus que se revelara a ele, no Deus que o chamara para uma peregrinação de fé e que prometera fazer dele pai de nações, ou fez um pacto com Abraão, fez uma aliança de, através dele, dos seus descendentes, ser Deus, o Deus de Abraão, o Deus dos seus descendentes, uma aliança de relacionamento, uma aliança de promessa, uma aliança de, através de Abraão e dos seus descendentes, abençoar o mundo, abençoar a terra, abençoar a humanidade. Abraão, em sua peregrinação, peregrinou sim pela fé, porque ele vivia numa cidade, vivia numa estrutura socioeconômica. Sair da onde saiu e peregrinar por uma terra desconhecida, acreditar nas promessas de Deus. Ele ainda não era pai, Sara ainda não tinha filhos, e acreditar que Deus iria multiplicar a descendência dele, como analogicamente como a areia da praia ou como as estrelas do céu, tem que ter fé. E Abraão, na sua caminhada de fé, teve várias experiências com Deus, mas o clímax, o ponto alto dessa experiência foi quando Deus já tinha consolidado a sua principal promessa, dando Isaac como filho a Abraão.
e a Sara, pedira o filho de Abraão em sacrifício. E Abraão foi, como um bom crente, sacrificar Isaac no monte. E na hora de fazer o sacrifício, o anjo bradou, o anjo surgiu e disse: não faças tal. E novamente houve um juramento. Então, esse pai na fé, nosso pai Abraão, ele foi sim um cristão. Por quê? Porque ele vive numa atmosfera de graça. Abraão, ele é anterior à lei. A lei veio muito tempo depois, mais do que 400 anos. A lei, instituída como uma instituição, como um ordenamento de ordem civil, de ordem moral, de ordem espiritual, com base no pacto, na aliança reafirmada em Moisés, tudo isso ocorreu muito tempo depois. Então, Abraão, ele não vive debaixo de um mandamento. Abraão não vive debaixo dos 10 mandamentos. Abraão vive por graça, por pura graça. No período da graça, Abraão vive de um princípio, o princípio da fé. Abraão montava altares para cultuar a Deus, mas Abraão não fundou a igreja, não fundou uma religião. Ainda que tivesse a oportunidade de se associar a Melquisedeque, sendo aquele que era detentor das promessas, Abraão não fundou nenhuma religião. É dito em alguns estudos que de Ismael veio o islamismo e de Isaac veio o judaísmo. Mas Abraão em si não foi um fundador como Maomé ou como Martin Luther. Ele não foi um fundador de nenhum tipo de religião. Abraão viveu pela fé, reitero, e pela fé foi justificado, aceito por Deus, não com base nas obras. O sacrifício como obra, simbolicamente, o sacrifício de Isaac, não foi o fator preponderante para Deus justificar Abraão. A fé de Abraão nasceu desde o primeiro momento que Deus se revelou para ele e disse: sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes. Abraão então viveu o que todo cristão deve viver. Abraão viveu a parte da religião. Abraão viveu a parte de um relacionamento pautado em leis, em regras, em mandamentos. Abraão, ele não tinha que guardar um código de lei. Por que eu estou frisando isso? Porque lá adiante, depois do período da monarquia, onde o rabinismo, o judaísmo se consolida com a sinagoga e tudo mais, os judeus passam a construir uma relação com Deus a partir de um livro, a partir de mandamentos, de regras. Quando um judeu piedoso se aproximou de Jesus e perguntou: mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: sabe os mandamentos? E aí ele reage dizendo que conhece na ponta da língua, que guarda desde da infância. Pois bem, isso demonstrou ou demonstrava que a relação construída na vida religiosa de um judeu piedoso era pautado nos mandamentos. Paulo mesmo, antes de se tornar apóstolo, antes mesmo de se tornar cristão, foi um zeloso judeu piedoso com base na lei, com base nos mandamentos. E Paulo compreendeu profundamente isso, que por mais que se esforçasse em guardar a Bíblia, em decorar o Sermão da Montanha, os 10 mandamentos do Monte Sinai, do Monte Horebe,
Enfim, por mais que se esforçassem em pautar a sua relação com Deus com base em regras, Paulo, na sua reflexão mística e espiritual, percebeu que não havia progresso genuíno. Paulo percebeu que somente por uma ação de graça vinda do Espírito é que era possível progredir na relação de uma vida cristã, de uma vida de relacionamento com Cristo. Que a lei, quando ela é escrita no coração com base na profecia de Jeremias, virão dias, diz o Senhor, em que escreverei minhas leis não mais em tábuas de pedra, mas sim no coração humano. Daí se depreende, se compreende que, como eu havia dito num vídeo anterior, que quando a coisa é vinda de uma instituição, vinda proveniente do humano, ela não surte tanto efeito. Mas quando ela vem do alto, vem de Deus, Deus, pelo Espírito Santo, regenera o coração. Deus, pelo Espírito Santo, cria circunstâncias que propicia o surgimento da fé e uma vida de fé. A relação, ela é graciosa. A relação, ela é livre. A relação é de filho e não de escravo. Paulo faz um contraste na carta de Gálatas que os judeus da sua época seguiam um tipo de religião de uma Jerusalém terrena, com base em princípios como se fossem os filhos de Ismael, com base em regras, enquanto que os filhos de Deus verdadeiro, os verdadeiros filhos de Deus, que vêm de uma origem assim de promessa, de sobrenaturalidade, que são descendentes, por assim dizer, de Isaac, anda mediante a fé do pai Abraão, é uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial. Me faz lembrar do que Jesus falou para a mulher samaritana: há um templo na região de Samaria que vocês cultuam a Deus do seu jeito, há um templo em Judá, em Jerusalém, onde os judeus cultuam a Deus do seu jeito, mas é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, adoram ou irão adorar em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? O que quer dizer é que quando Deus criou a humanidade no evento da criação, quando eu mencionei nos primeiros 2 vídeos, Deus colocou a sua imagem no ser humano. Deus colocou a chama imperecível, no ser humano. Ele colocou um elemento sobrenatural no ser humano, uma capacidade do sobrenatural, uma capacidade de ter fé, uma capacidade de ir além dessa naturalidade, desse mundo físico, desse mundo aparente. E em dados momentos da história, algumas pessoas se despertam para esse elemento sobrenatural, como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão, E Abraão, o pai na fé, o primeiro cristão, ele viveu analogicamente, como Jesus viveu. Eu costumo dizer que Jesus é o único cristão que viveu aqui nessa terra. Ontologicamente, é uma questão de ser, não é uma questão de fazer, não é uma questão de aparentar. Você é ou não é filho de Deus? Você é ou não é cristão? Você é ou não é filho de Abraão? E isso, misteriosamente falando, é dom de Deus, é um mover do Espírito. E Jesus, ele não foi sacerdote, Jesus não foi levita, Jesus não foi um pastor, um organizador da sinagoga, um homem que vivia uma vida religiosa comum, porque existia na época de Jesus grupos religiosos bem radicais, como os essênios, como os fariseus, que tentavam viver uma vida religiosa em discriminação das pessoas comuns do dia a dia.
E Jesus viveu no meio das pessoas. Ele foi chamado de beberrão, fanfarreiro, digamos assim, um homem dado a festas, amigo de pecador, enfim. E Jesus, vivendo uma vida comum, sem ser sacerdote, levita, sem estar em parceria com a religião oficial, porque Jesus foi julgado pela religião oficial, pelo sinédrio, pelos sacerdotes. Jesus foi julgado e sentenciado à morte como um herege. Jesus viveu às margens. Jesus viveu como um peregrino, né? Sem ter, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus é um mover do Espírito Santo. Jesus, ele foi o primeiro cristão. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus não fundou nenhum tipo de religião. Jesus tinha discípulos, mas quando discipulava os seus discípulos, era para viver um cristianismo que ele encarnara, para viver uma vida cristã que ele próprio encarnara. Então, Jesus não fingia ser o Filho de Deus. Jesus não praticava um auto-engano religioso. Jesus era o que era. Jesus tinha livre acesso ao Abba, livre acesso a Deus. Jesus não precisava de intermediário, uma religião para intermediar, para receber o acesso a Deus. Jesus tinha linha direta com o Pai. Jesus foi o que foi, basta ler os evangelhos, os 4 evangelhos, que testifica de que Jesus foi um único, um autêntico cristão. E aí, por analogia, eu digo que Abraão foi assim. Não sei se você me percebe, acompanha meu raciocínio, meu entendimento. Eu estou dizendo que para você ser filho de Deus, eu estou dizendo que para você ser cristão de verdade, autenticamente, para você ser um filho de Abraão, você não precisa de religião. Você não precisa estar membrado a uma religião. A religião, em suas várias vertentes, manifestações, ela é saudável sim, ela é boa, ela faz um papel relevante para a sociedade. Mas vou aprofundar dizendo que a religião é para os neófitos, os iniciantes da fé, né? Quando a pessoa passa a conhecer Jesus por meio da igreja, ela passa pelo catecismo ou pelo discipulado, pela aprendizagem básica em uma igreja católica ou cristã ou qualquer outra, ela é um recém-nascido, por assim dizer, no reino de Deus. Só que esse cordão umbilical, essa relação institucional tem que ser cortado, porque ela precisa desenvolver a sua maturidade espiritual. Ela precisa ser um verdadeiro filho, ela precisa ser um cristão autêntico e andar com as suas próprias pernas. Ela precisa trilhar um caminho de peregrinação solitário, por assim dizer, como Abraão percorreu, como Jesus percorreu. Ela precisa ser imitador diretamente de Cristo ou de Abraão e não da igreja e não da instituição. Então, a igreja ela faz um papel intermediário. Há outros que vão dizer, mas é a família na fé. Veja bem, a família é uma questão mística, ontológica. Você é filho de Deus espiritualmente, por meio de Cristo. Você foi adotado na família celestial. E filho não é uma questão institucional numa convenção humana de carteirinha, de associado. É uma questão de natureza. A sua relação é direta com Deus. A sua relação é como a de Abraão. Você tem que ser amigo de Deus ou filho do Pai, né? E nessa relação, se você encontrar na sua jornada outros irmãos, irmãs, obviamente que você vai dar o tratamento de família, né? A necessidade de congregar, essa necessidade, ela é livre, graciosa, não compulsória. Porque o que se faz muito hoje é na base da regra, da lei. Engessa a vida cristã. Quando você diz para um cristão que ele tem que frequentar cultos e faz isso por obrigação, por compulsão ou por uma questão deontológica em termos de regra,
Isso não é relação, isso não é graça. Graça é um movimento aonde é possível, como Adão, cair. Graça é um movimento que é possível você trilhar um caminho que você acha que tem que trilhar por escolha sua, ainda que você se arrebente. Graça é um caminho, quando eu digo assim, como o filho pródigo, que estava em relação com o seu pai e com o seu irmão, e de uma hora para outra pediu parte da herança e foi viver no mundo afora, do jeito que ele achava que tinha que viver. Embora tenha caído, embora tenha voltado e se reconciliado com o pai. Eu quero dizer que o movimento da graça é isso. Você é livre. Livre para viver nesse mundo. Livre para ser quem você é em Cristo. Livre porque para a liberdade Cristo vos chamou. Jesus não te chamou para viver uma vida com base em regras. Os frutos do Espírito Santo está dentro de um mover de liberalidade, de generosidade, de graça. O agricultor não é o pastor. O agricultor é Deus, é o Espírito Santo. Quem vai fazer brotar no seu coração e na sua vida as virtudes do cristão é o Espírito Santo. É um mover sobrenatural. Então eu trago aqui de volta uma reflexão dizendo que Abraão foi o único cristão, por assim dizer, o principal cristão de todo o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o único cristão, acima de todos os outros, o principal cristão, o único que já viveu, de certa forma, ontologicamente como cristão, foi Jesus. Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo tentava imitar Cristo como cristão. Então você tem aí Abraão, o arquétipo de uma vida cristã ideal. Abraão, embora tenha dado o dízimo e reconhecido o ministério de Melquisedeque, Abraão não se subordinara a esse sacerdote, que poderia ser um bispo, um apóstolo, um pastor na época. Abraão simplesmente reconheceu o ministério, mas ele prosseguiu a sua jornada de fé. Na carta aos Hebreus diz que Melquisedeque, um argumento com base no silêncio, por não ter genealogia, por não ter aquele histórico humano, ele era sacerdote semelhante ao Filho do Homem, semelhante a Jesus, numa ordem sacerdotal sobrenatural. Então, pode-se dizer que quando Abraão se encontrou com Melquisedeque, ele estava se encontrando com um antitipo ou uma linguagem tipológica, ele estava se encontrando arquetipamente, em termos de linguagem arquetípica, simbólica, representativa, ele estava se encontrando com Cristo. Aliás, Jesus em vida disse que Abraão viu meus dias. Eu não sei dizer se Abraão viu os dias de Jesus quando ele estava sacrificando Isaac ou quando ele se encontrou com Melquisedeque. O fato é que, na carta aos Hebreus, Jesus é considerado o nosso sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus não participou de uma ordem humana, genealógica, como a ordem de Levi, Jesus não oficiou seu ministério dentro de um tabernáculo humano, como o que existia em Israel. Jesus, quando ofereceu o perfeito sacrifício, que era a sua própria vida, o fez também no altar celestial. Ele ofertou seu sangue imaculado no tabernáculo celestial. Aí eu estou fazendo uma mistura porque quando Moisés faz o tabernáculo humano, ele pega um modelo, uma maquete do que existia no céu. Então é como se dissesse assim, que Jesus, ele é eternamente, pelo Espírito Santo, o nosso sumo sacerdote, por uma ordem celestial estabelecida pelo Pai. E aí, não sei se você está me acompanhando no meu raciocínio, Abraão teve contato com essa ordem, porque ele deu dízimo para Melquisedeque. Então, essa ordem, evito falar o nome de instituição, esse ministério de Melquisedeque, que tipifica o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote,
é um ministério de ordem sobrenatural. Hebreus faz uma exegese dizendo que a própria tribo de Levi deu o dízimo para Melquisedeque nos lombos de Abraão. Eu não sei se você está acompanhando essa profundidade, mas acredito que o Espírito Santo há de dar iluminação para você e fazer entender que se a ordem de Melquisedeque é uma ordem celestial, e se Levi deu o dízimo para Melquisedeque nos lombos, né, por assim dizer, geneticamente em Abraão, né, porque Levi vem de Judá, Judá vem de Jacó, Jacó vem de Isaac, Isaac vem de Abraão. Significa dizer que no âmbito espiritual, a ordem de Melquisedeque é maior do que a ordem levítica. Significa dizer que nessa ordem espiritual, nessa relação Melquisedeque-Abraão, Abraão-Melquisedeque, não é uma relação mediada pela lei de Moisés, mediada por um código de ética, de comportamento. É uma relação mística, sobrenatural, proporcionada pelo Espírito, no âmbito da atmosfera de fé. Abraão é amigo de Deus. Abraão, como amigo de Deus, se comporta como profeta que intercede pelas terras que foram queimadas, né? Onde estava seu sobrinho Ló, Sodoma e Gomorra. Abraão, ele é um príncipe do céu. Abraão tem linha direta com Jesus, mesmo Jesus não tendo nascido. Então Abraão vem dessa atmosfera. E nós, então, temos que entender que a pureza da religião, que a pureza do cristianismo, que a pureza de uma vida cristã, de uma vida de relacionamento com Deus, essa pureza, essa essência é com base no sobrenatural da fé, é com base no ministério do Espírito Santo. Se Deus colocou um sinal em Caim, de que para ninguém matasse ele, como ele fez com seu irmão, os que andam pela fé têm esse sinal místico do mundo sobrenatural. E aí eu concluo esse vídeo dizendo que a partir de Abraão, você se sinta livre, desprendido, não com sentimento de culpa, de que para servir a Deus, para agradar a Deus, você precisa estar dentro de uma igreja. Quem disse isso, disse uma verdade imparcial. A necessidade de uma igreja, ela é uma verdade relativa, no sentido de que até determinado ponto é possível sim, é necessário sim você estar numa igreja, mas a essência do seu relacionamento com Deus é linha direta, é por meio da fé, é por meio do Espírito Santo, é por meio do sacerdócio de Cristo Jesus. E isso não depende do humano, não depende da instituição. Porque o perigo hoje é a igreja te desconverter. Em que sentido? O perigo é a igreja engessar a sua fé, tornar a sua fé não produtiva. O perigo é a igreja tornar você algo contrário à vontade de Deus. Porque, observe bem, quando Jesus esteve na terra, ele disse para os religiosos da sua época, que seguiam os mandamentos, disse assim: olha, vocês saem por aí discipulando as pessoas, proselitando as pessoas, tornando elas duas vezes mais dignas do inferno do que vocês. Isso é uma palavra muito dura. Então eles não estavam convertendo, eles estavam desconvertendo. E Jesus falou em várias ocasiões: ai de vós, fariseus. E quando ele diz as palavras fariseus, a gente tem que entender como se fossem crentes piedosos, que guardam a Bíblia, que tenta ser puro na sociedade, aquelas pessoas ultra religiosas. E Jesus falou: ai de vós, porque se vocês vendem a aparência, mas vocês não vivem a verdadeira graça da justiça, da misericórdia, do amor, da compaixão. Entende? Então, a instituição, ela é boa, sim, ela é relevante, reitero, mas até um determinado momento. Tome muito cuidado.
A sua relação com Deus tem que ser em linha direta. Você deve ser filho de Abraão, andar nos passos da fé de Abraão, imitar Abraão, ou, dizendo de outra forma, ser um cristão que imita o principal cristão, que foi Jesus Cristo. Jesus não dependeu de religião, de igreja, de denominação. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus viveu como filho. Viva como filho. Seja livre. Ame-se. Ame o próximo. Ame a Deus. Mas seja de fato um filho de Abraão. Um filho da promessa. Se entregue a esse mover, a esse sobrenatural. E insisto em dizer, você não depende do homem. Você não depende de ninguém. A graça é um movimento de generosidade. A graça é um movimento de perdão, reconciliação, justificação, salvação em Cristo. E isso não vem do homem, e isso não vem de igreja, não vem de religião, vem de Deus. Vem do Abba, do Pai, daquele que nos criou no princípio, daquele que se revelou na vida de Abraão, naquele que em Jesus Cristo encarnou o amor. Seja cristão e não um religioso. Seja um filho de Abraão. Meu abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.